Você pode abrir a sua Bíblia para o Salmo 138. Salmo de número 138. Você já descobriu hoje à noite que se você vem falar comigo e você fala que você tem vontade de ir para uma outra igreja, eu falo para você, vai para lá, para outra igreja. Salmo 138, nós estamos no penúltimo domingo com o assunto da gratidão. Nós estamos pulando alguns salmos aqui, ainda em agosto nós vamos voltar para a nossa sequência, e até o final do ano, pela graça de Deus, nós vamos terminar a exposição do livro dos Salmos. Salmo 138, acompanhe a leitura. Se você tem alguém ao seu lado que não tem uma Bíblia, você pode dividir com ele, com ela, para que eles possam acompanhar, mas também saber que aquilo que é dito, aquilo que é pregado aqui, ele vem e está na palavra do Senhor. Render-te-ei graças de todo o meu coração, na presença dos deuses te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Eu tenho uma tarefa do tempo que eu tenho, fazer um salmo lindo e profundo, irmãos. O Salmo 138 é o primeiro de uma série de 8 salmos. A gente não vai fazer essa série porque estamos falando sobre a gratidão. Então, quando a gente voltar, nós vamos então, 139, 40, 41, 42, 43, 44, 45, vai ser na sequência. Se estivéssemos na sequência dos salmos, então, nós começaríamos hoje e durante 8 domingos, nós pregaríamos nos salmos de Davi. Estes 8 salmos são atribuídos a Davi e é considerado por alguns os últimos salmos que Davi escreveu, que de certa forma foram descobertos mais tarde, os manuscritos destes salmos, e eles foram colocados, organizados aqui no final do Saltério, visto que a maior parte dos salmos de Davi estão nos demais livros dos salmos, e este aqui é o 5º livro dos salmos. É um salmo de gratidão pela fidelidade de Deus em cumprir incondicionalmente a sua aliança. Note aqui, você que está acompanhando a série desde o começo, quando ele fala no versículo 2, a tua misericórdia, e quando ele fala no versículo 8, a misericórdia é aquela velha palavra, a palavra resed, ou resed, que é a graça do Senhor e a aliança amorosa do Senhor para com seu povo, que ele não quebra. Quem estava na escola dominical hoje ouviu falar sobre as alianças incondicionais, vai aparecer aqui durante o nosso tempo também. Então, neste aspecto, este salmo também é messiânico, mas se referindo propriamente à segunda vinda de Cristo. Aí eu tinha planejado aqui fazer um desenho para os irmãos, e aí a gente teve uma dificuldade técnica aqui, eu não pude ilustrar para você. Mas imagine assim, quando você vê versículo 4 aqui e 5, render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra. Davi está falando de uma época muito lá na frente, que é a época que o Messias vai vir. Mas a visão que Davi tem, como todos no Velho Testamento, era uma visão de um evento único. Eles não tinham essa consciência e esse conhecimento que nós temos, que a vinda do Messias se dá em 2 fases distintas. Primeira vinda e segunda vinda. E a ilustração disso é assim. O desenho era uma pessoa, um bonequinho, olhando, né? Quando você sobe aqui a serra e você olha para as montanhas, então você vê a montanha
o que nós enxergamos? Nós enxergamos o topo, os topos das montanhas. E para nossa vista, aqui onde nós estamos, é como se fosse um ligado com o outro, quando olhamos os picos. Mas quando nós chegamos no primeiro topo, aí nós vimos que o outro topo está muito longe, porque tem todo aquele vale que você vai atravessar até chegar no outro topo. E quando chegar no outro topo, você vê que o outro topo, que parecia tão pertinho, está lá longe. Então Davi, quando ele olhava, ele via o Messias como se fosse os topos das montanhas. Então quando a história chegou lá na época da primeira vinda, como tiver chegado no primeiro topo, aí descobriu-se, né, que algumas daquelas informações do Velho Testamento que pareciam estar grudadas aqui, estavam separadas umas das outras, por um vale que hoje já perdura por mais de 2.000 anos, ou 2.000 anos. Okay? Mas ele está falando do Messias. Então, de forma bem clara, o Salmo tem uma ligação direta com a profecia de 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou pedir para você ir lá, junto comigo, Samuel capítulo 7, senão você não vai entender exatamente e desfrutar da beleza do Salmo. Nós vamos ver 2 passagens aqui e coisas impactantes para nós com respeito ao que estava no coração do salmista e coisas que ele não sabia que ia acontecer mais tarde com o seu próprio filho, herdeiro do trono. 2 Samuel capítulo 7, no versículo 12, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, se você estava de manhã, você lembra quando eu comentei sobre as alianças? Aqui é a aliança com Davi. E essa aliança é uma aliança incondicional. Por que ela é incondicional? Porque não tem a partícula condicional C. Ele não disse para essas palavras, ele disse, se você for fiel. Não, ele disse para Davi, eu estabelecerei um trono eterno através de você. Vai vir o seu descendente e eu vou estabelecer um reino para sempre. Foi isso que ele fez. Então, quando Davi está chegando no fim da sua vida e o Senhor levanta Salomão, e se você lembra daquela transição, né? Adonias queria tomar o poder, Adonias foi lá e arrumou um jeito de tornar-se rei, aí logo veio a Batseba e depois o sacerdote, o profeta, e Davi já estava bem velho, Davi estava lá bem fraquinho, e falaram para ele, olha, Adonias já assumiu lá, já está se proclamando rei. Você disse que era Salomão. Então Davi vai, pega a sua coroa, dá a coroa para Salomão, o seu cetro, e Salomão sai e ele é empossado rei. Então nessa época aqui, provavelmente quando Davi escreve estes salmos, e este salmo especificamente, ele escreve agradecendo o Senhor, porque nós não vamos ler o resto aqui do texto, mas se você olhar só o título está em cima, Ações de Graça de Davi. Quando Davi ouviu isso do Senhor, que o Senhor tinha preparado um herdeiro para o trono e que seria um reino eterno, Davi começou a agradecer ao Senhor, dizendo, Senhor, como que o Senhor faz uma coisa tão grande para alguém tão pequeno como eu? Já não bastava eu ser rei, porque lembra, Davi era pobre. Davi era de Belém, um pastorzinho de ovelhas lá, né? O último da casa do seu pai. Quando seu pai chamou os filhos para apresentar, nem lembrou de Davi. Se você lembra da história, né? O profeta chegou lá para ungir o rei, e aí o Jessé ficou tão empolgado, chamou os filhos todos para poder jantar, puseram em volta, para almoçar, pôs em volta da mesa. E aí, quando entrou, o Senhor falou para Samuel, não é nenhum desses aí. Você lembra da história? Aí o profeta perguntou para Jessé, você tem algum outro filho? Ele teve que perguntar. Se fosse hoje, ia ser um adolescente problemático, né? Adolescente traumatizado, né? Porque esquecido pelo pai, assim, numa coisa dessa, tão importante. Um dos filhos vai ser o rei, e aí ele nem chama o pequeno que está lá cuidando das ovelhas. Ele falou, tá, tem mais um. Ah, chama Davi lá, e Davi veio, e falou, é esse aí. Esse é o meu rei. E aí ungiu Davi. Davi está lembrando aqui. Nós vamos ver quando ele fala do humilde.
Então essa promessa vem que haveria herdeiros no trono, e com a promessa de sucessor perpétuo, começando com Salomão e sua linhagem, até o cativeiro babilônico, quando eles foram levados cativos, que você tem ouvido isso aqui muitas vezes. Mas o cumprimento da promessa de 2 Samuel capítulo 7, que é o teor da gratidão do Salmo 138, só foi cumprido com a vinda de Cristo. Porém, o detalhe importante, que ele é chocante por um lado, e ele nos faz pensar, e eu queria que você pensasse e não desligasse aqui agora, que a linhagem de Jesus, vinda de Davi, não foi de Salomão, foi de um outro filho dele. Porque Deus, quando Salomão assumiu o trono e construiu o templo, o Senhor apareceu para Salomão pela segunda vez e fez um pacto com Salomão, fez uma aliança com Salomão. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 9. Logo depois, 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 9. Você vai encontrar antes, no começo do livro de Reis aqui, Salomão edificando o templo, construindo o templo e fazendo tudo muito esmerado. Era o desejo de Davi construir essas coisas. Aí Salomão consagra aquilo para o Senhor. Salomão abençoa o povo, conclui a solenidade. Aí começa o capítulo 9. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, mas presta atenção, comigo aqui, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Agora veja a diferença, versículo 4. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Eu tenho constantemente falado para vocês, como foi na escola dominical hoje, que nós estamos no mês da gratidão, de que você deve ter uma gratidão profunda, uma gratidão imensa, grande, pela salvação que recebemos do Senhor. Um dos pontos da mensagem hoje, porque nós não fizemos nada por ela e não temos contribuição nenhuma nela. Eu sei que isso choca alguns de vocês ainda aqui, mas olha aqui o texto. Quando ele fez aliança com Davi, ele disse para Davi, você vai ter um descendente e você vai ter um reino eterno. Ponto. O próximo rei, o seu filho, Salomão, Davi ficou contente. O Salmo foi escrito, 138, pensando em Salomão. E pensando na posteridade, até vir o Messias. E por isso Davi estava agradecendo a fidelidade do Senhor. Aí então, quando Salomão constrói o templo, dedica o templo, o Senhor aparece para ele e fala para ele o seguinte, eu santifiquei a casa que você construiu. Ou seja, eu aceitei a casa, separei para mim, e esta casa vai ser aqui, e eu vou ter os meus olhos para essa casa todos os dias. E se você, olha só, e se você me servir, for fiel a mim, e a sua geração vai ter um reino para sempre. Você viu se? Agora, o que aconteceu? Você lembra? Você lembra o que aconteceu? Salomão se perdeu. E quando você lê o livro dos reis, o que você vê no livro dos reis? Um após outro daqueles reis, salvo alguns poucos, seguiram o caminho de Jeroboão, mesmo sendo de Israel, do sul. Não serviram o Senhor como Davi. De vez em quando aparecia um, mas logo o seu filho,
já fazer a lambança. Ou seja, quando Deus disse, você vai ser um reino eterno, se o que aconteceu? Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque nós não vamos fazer. Então, se a salvação do Senhor para conosco fosse, eu faço minha parte e você faz a sua, o que ia acontecer? Não ia acontecer, porque nós não íamos fazer a nossa parte. Simplesmente isso. Ele disse aqui, eu vou eliminar Israel da sua terra. E Israel vai virar piada. Agora, quando o Senhor, então, permitiu que os babilônios viessem e invadissem Israel, ele cumpriu isso aqui? Mas você fala, mas por que ele não varreu Israel da terra? Totalmente, porque ele havia feito uma promessa para Abraão e havia feito uma promessa para Davi, e ambas as alianças eram incondicionais, e o Senhor tinha que garantir a aliança, independentemente do pecado do povo. Nós somos salvos independentemente dos nossos pecados. Porque toda vez que o Senhor, está claro aqui, irmãos, e se ele fizesse 10 dessas aqui, as 10 aconteceriam as mesmas coisas. Se ele disser, eu vou fazer isso, se você fizer isso, o se não vai acontecer. Porque nós vamos fazer como eles fizeram aqui. Então a narrativa dos reis nos mostra, né, a narrativa, o fracasso de Salomão e toda a sua geração. E vai comigo então para Lucas capítulo 3. Eu sei que você não gosta de genealogia, pois você vai ver uma coisa muito impressionante na genealogia aqui de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, no versículo 23, começa a genealogia de Cristo que Lucas narrou. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ele não tinha 30, ele tinha cerca de 30. E era como se cuidava filho de José. Então ele não era filho de José. Era como se cuidava filho de José. Então esta linhagem aqui não é a linhagem de José. Porque a linhagem de José é a linhagem de Mateus. Aquela genealogia de Mateus capítulo 1 é a genealogia de José. E a genealogia de José vai até Salomão. E depois até Abraão. Ou seja, como eu disse outro dia aqui na época do Natal, se a linhagem de Salomão tivesse continuado depois do cativeiro, nos dias de Jesus, o rei de Israel era José, que seria o seu pai, que não era seu pai biológico. Entendeu? Se a linhagem tivesse continuado, é isso que está em Mateus. Se a linhagem tivesse continuado, José era o rei de Israel. E José era o quê? José era um ninguém que morava na Galileia, lá em cima, escondido em Nazaré, que não era ninguém, porque o povo estava longe do Senhor. Mas José não tinha participação no nascimento de Jesus. Quem teve participação no nascimento de Jesus foi Maria. Então, Lucas dá uma genealogia de Maria. Por isso que ela é diferente da de Mateus, numa parte dela. Então, tem uma parte que é igual, vai perceber, até de Abraão, até Davi, exatamente igual. Aí veja o versículo 31. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, e assim por diante, e vai até Adão. Então ele vem de Adão, aí ele chega em Davi, aí o filho de Davi é Natã, começa a linhagem de Natã e chega em Maria. Agora, irmão, sabe o que significa isso? A fidelidade do Senhor em fazer uma aliança com o filho dele, uma aliança incondicional, em que ele faz uma aliança com o próximo filho dele, condiciona a aliança, o filho dele não obedece, e o Senhor, para garantir a aliança com esse que era incondicional, ele pega um outro filho dele e ele traça uma nova linhagem, e dessa linhagem vem o Messias. Salomão perdeu, porque Salomão desobedeceu. Mas Davi continua na linhagem, porque a aliança com Davi era uma aliança incondicional. Então Davi escreve o Salmo 138, você pode voltar lá, e ele nos dá os motivos da gratidão, depois de dar para nós uma definição, logo no início, da intensidade e abrangência da gratidão. Então, só relembrando também, hoje de manhã, quando eu falei da gratidão, eu defini dessa forma. A gratidão é uma atitude do coração, é um estilo de vida e por isso pode ser aprendido. E ela é oposta à murmuração, que é um tipo de ingratidão. Agora, o que Davi vai mostrar para a gente aqui é que gratidão tem níveis e tem intensidade. Acompanhe comigo, versículo 1 e 2a. Render-te-ei graças de todo o meu coração
Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Então, em primeiro lugar, a intensidade e abrangência da gratidão. A gratidão não é simplesmente eu sou grato porque o Senhor me deu alguma coisa. Eu sou grato porque esse tipo de coisa fria que nós temos feito muitas vezes. E às vezes nem fazemos. Davi está dando um exemplo para nós aqui, de que quando ele olhava para o Senhor, e ele viu, e ele via o Senhor desenvolvendo o seu plano, o seu coração se enchia de gratidão. E ela tomava conta de todo o ser dele. Aqui nós temos, não sei se você percebeu quando eu li, às vezes você não percebe porque você pode achar que eu estou lendo outra versão, né? Eu estou lendo a mesma de sempre, que é a gente usa, que eu uso aqui, a atualizada. Eu não li a palavra Senhor no versículo 1. O versículo 1 do Salmo é muito forte. A palavra Senhor aqui, a palavra Jeová, não aparece no texto original. Isso implica em dizer que para Davi, quando ele falava em adorar ou render graças ao Senhor, ele não precisava citar o nome do Senhor, porque não há outro. Não existe outro Deus, só existe um Deus. Então ele diz, render-te-ei, ou renderei graças a ti de todo o meu coração. Não precisa falar Senhor. Esse era o coração dele. Só existe um Deus. Davi não tinha outro Deus. Davi não tinha. Por isso Deus disse para Salomão, se você for fiel a mim, como foi o teu pai. Porque esse era Davi. Ele disse de todo o coração. Certamente no seu coração estava Deuteronômio capítulo 6, você não precisa ir lá. Mas eu leio 6, versículo 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora você viu que amarás o Senhor de todo o teu coração, para Davi é sinônimo de renderei graças ao Senhor de todo o meu coração. Não era apenas parte dele. Irmãos, esse é um grande desafio para nós, porque nós temos reclamado por tão poucas coisas. Nós murmuramos por qualquer coisa. E vez por outra, ou então temos um hábito que temos aprendido de ter gratidão por alguma coisa. Aqui Davi está dizendo, a gratidão dele era de todo o coração. Então Paulo entendia isso, eu disse na escola dominical hoje, em 1 Tessalonicenses 5, quando ele diz, em tudo dai graças. O que é? Em tudo dai graças. Não é fácil. Não é fácil, não é simples. Mas é o que se espera de nós, pela graça do Senhor. Eu mostrei hoje de manhã que a palavra gratidão vem da palavra graça. Mesmo radical da palavra graça. Render-te-ei graças. Eu vou levar para o Senhor essa atitude do meu coração, todo o meu coração. E ele diz, na presença dos deuses. Aqui está traduzido poderosos, porque os teólogos e os intérpretes, no caso aqui, o tradutor, eles têm uma dificuldade com a palavra que está aqui na língua original. A palavra na língua original é Elohim, e que é a palavra usada para Deus, o nosso Deus, muitas vezes no Velho Testamento. Mas é uma palavra plural, que quando usada para outros, ela tem a ver com ídolos. Então, o que Davi está dizendo aqui é que ele vai render graças ao Senhor de todo o coração na presença dos ídolos, porque Israel estava cercada por povos que tinham ídolos. Não era Deus para Davi, porque só tinha um, mas os ídolos eram deuses daqueles povos. E ele disse, diante deles, diante de qualquer tipo de ídolo, eu vou cantar louvores. Por quê? Porque nós não temos medo. Nós não temos medo do príncipe deste mundo. Por isso nós podemos cantar louvores. Entendeu? Nós cantamos louvores. E nós temos que aprender. O Rafael falou sobre isso aqui na hora do louvor. Né? Quando você canta, a gente canta quando a gente está contente. Quando a gente está triste, pastor, a gente não canta, a gente chora. Aí, então isso aí é igual ao mundo, né? O mundo canta quando está bom e chora quando está ruim. Né? Lembra de Silas? Paulo e Silas estavam em Filipos. Eu já falei para vocês aqui. Só refrescar sua memória. Você vê o texto lá? Era meia-noite. O que eles estavam fazendo meia-noite no cárcere? Paulo e Silas. Eles estavam cantando. Agora, por que alguém canta meia-noite se ele pode dormir? Então eu expliquei para vocês porque Paulo e Silas estavam cantando meia-noite. Porque eles estavam acorrentados ao tronco.
E o pessoal não chegava pro preso e falava assim, qual é o seu número? Chegava, pegava a cadeia, as cadeias, pegava a cadeia e fechava lá e se apertou, doeu. Então o que aconteceu? Estava doendo, pessoal, eles não conseguiam dormir. Eles não conseguiam dormir porque as cadeias incomodavam, machucava, doía. Então ficava acordado. O que eles fizeram então porque estava acordado? Em vez de ficar reclamando, senhor, não estou entendendo, senhor. Eu sou apóstolo, eu não estou entendendo. Larguei tudo para te servir, não estou entendendo. Olha onde eu estou essa hora aqui, estou preso aqui. Não é assim que a gente faz? Não, eu estou preso aqui. O senhor me pôs preso aqui. Está doendo? Não consigo dormir? Eu vou cantar. Vou cantar. Eles começaram a cantar. Você entende? Começaram a cantar. Louvores ao Senhor. Então eles não estavam revoltados contra o Senhor, porque estavam servindo ao Senhor e estavam presos. Isso é murmuração. Havia gratidão no coração deles. Eles ficavam contentes por serem presos por causa de Jesus. Ficava alegre. Que legal que a gente foi perseguido por causa de Jesus. Hoje a gente morre de medo e sofre da perseguição. A gente até negocia. Se for possível dar uma negociada. Escuta, não, ó, eu sou, mas não sou muito, tá bom? Tá legal? Não é coisa feia? Coisa feia, irmão. Coisa feia. Davi está nos dizendo de que o louvor, a gratidão no seu coração, ela não era uma coisa pequena, trivial, passageira, era de todo o coração, em qualquer lugar, na presença de qualquer um. Eu canto onde eu vou, do meu jeito eu canto, onde eu canto, se eu estou na fila eu canto, a subir, eu estou fazendo alguma coisa. Eu chego, eu estou cantando, Quando eu trabalhava na feira, devia ter uns 16 anos, não, 16 não. Eu devia ter uns 12, 13 anos, eu trabalhava na feira. E aí de manhã, num sábado de manhã, eu saí para poder entregar um negócio na feira lá. E aí eu saía, né, cantando do meu jeito. E aí, logo que eu passei numa rua lá, tinha uma casa aberta e tava tocando aquela antiga vitrola, com certeza, né? Rotação 78. Tava tocando lá um hino. Irmãos, eu parei na frente daquela casa. Eu fiquei emocionado, porque eu sou cheio de emoção, entendeu? Eu fiquei emocionado, porque tinha um crente naquela casa. Eu não vi cara de ninguém, mas eu ouvi o hino. E eu estava lá na rua. E eu falei, tem alguém aqui nessa casa que é meu irmão. E eu fiquei feliz, porque eu ouvi a música. O cântico nos identifica. A canção nos identifica. É a canção. Então, eu saio por aí e eu vou cantar. Louvores ao Senhor, ele diz, prostrar-me-ei para o teu santo templo. Agora, obviamente, aqui no tempo de Davi, ele está falando do tabernáculo. Mas o desejo dele é tão grande de construir o templo, e ele tinha a planta do templo pronta, Davi. Para ele, aquilo ali era a habitação de Deus. Agora, tem uma coisa especial aqui, irmão. Deixa eu olhar meu relógio aqui, que a hora corre mais depressa do que eu. Olha aqui, uma coisa especial. Quando ele diz, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, ele está dizendo o seguinte, eu vou me prostrar e vou te adorar e vou ser grato ao Senhor do seu jeito, da maneira que o Senhor estabeleceu. Está entendendo aqui? No teu santo templo. Porque se você ler o livro de Levítico, se você ler o livro de Êxodo, como nós já vimos lá, ele dá os detalhes do tabernáculo, medidas, tudo. Ritual, tem que ser do jeito dele. Irmão, eu tenho lutado com vocês aqui, eu tenho desafiado vocês aqui. Porque há crentes que eles são designers. Sabe isso aqui? Tem essa profissão, não tem? Designer gráfico, designer. Então tem o design espiritual. Então ele desenha uma vida espiritual e ele começa a viver aquela vida espiritual que ele desenhou. Ele não está preocupado se é a que o Senhor desenhou. É a que ele desenhou. E não funciona. Não esquece. Lá no comecinho de tudo, houve uma tragédia. Porque o Senhor falou para Adão, eu só aceito sangue. Se não for sangue, eu não aceito. Então Abel foi lá e trouxe o cordeirinho com o sangue. Aí o Caim, que era um lavrador, tinha uma plantação, frutas especiais. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que encher um cesto de frutas, pegar esse cesto, ir lá na casa do seu irmão Abel. Falar, meu irmão, seguinte, eu trouxe aqui para você um cesto de frutas. Eu preciso de um cordeiro, porque eu preciso levar para o Senhor. Aí o que Caim pensou? Ah, que burocracia, não? Eu vou pegar uma cesta, vou encher de fruta, vou levar para Abel. Aí Abel pega aquela cesta de fruta, me dá um cordeiro. E eu vou e ofereço para o Senhor. Ué, o cordeiro não é igual à cesta? Porque eu dei a cesta e ele me deu o cordeiro, entendeu? Eu dei uma cesta de fruta e ele me deu o cordeiro. Por que eu não posso pegar a cesta e levar direto para o Senhor? Caim
desenhou a sua própria adoração. E ele trouxe o cesto com as melhores frutas que ele tinha no seu pomar. E quando ele trouxe para o Senhor disse, eu não quero, eu não aceito, porque não foi isso que eu pedi. Você está entendendo? Existe um ditado por aí, e entre os crentes, né, que você tem que fazer o melhor para o Senhor. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. O melhor para o Senhor não serve. O melhor para o Senhor só serve se for o que Ele pediu. Se não for o que Ele pediu, você pode trazer o melhor do melhor do melhor. E o Senhor vai dizer, não quero, eu não aceito, porque não foi o que eu pedi. Então Davi sabia disso. E ele disse, eu vou virar para o lado do seu santo templo. E lá eu vou adorar o Senhor. Do seu jeito, do jeito que o Senhor estabeleceu. Não importa se é complicado. Não importa se é cheio de detalhe. Não importa. Você fica enfadado com as coisas, com poucas coisas. Você queria que fosse mais simples ainda. Irmãos, você precisa entender a santidade do nosso Deus. Essa é a questão. O culto que ele desenhou, Davi sabia que era do jeito que o Senhor desenhou. Então eu vou me prostrar para o teu santo templo. Lembra quem fazia isso? Eu falei domingo retrasado aqui na última pregação. Daniel, quando mandou construir uma casa na Babilônia, ele chamou o arquiteto, falou pro cara, eu quero uma casa assim, 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 assim. Só que é o seguinte, uma janela tem que estar virada para Jerusalém. Você se vira aí. Descobre onde que é Jerusalém e onde for para Jerusalém. E lá eu quero uma janela para lá. E todo dia ele se ajoelhava diante daquela janela e orava, voltado para Jerusalém, onde estava o templo destruído, mas era o templo do Senhor. Do jeito do Senhor. Você está entendendo? Você tem que adorar o Senhor do jeito do Senhor. Segundo, o caráter e os atributos de Deus, versículo 2b e 2c. Então ele começa agora a dar as razões. O motivo por que ele está... a gratidão no seu coração. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Misericórdia, então, já falei para você que resede aqui. Deus é da verdade, assim como o diabo é da mentira. O diabo é o pai da mentira. Agora, Deus é Deus da verdade. Na armadura de Efésios capítulo 6, você lembra, tem um cinto. E o cinto é o cinto da verdade. A couraça da justiça e o cinto da verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ele era a verdade. E quando ele orou no capítulo 17 de João, ele disse para o Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde você está? Na verdade? Se você não estiver na verdade, você não vai adorar o Senhor. Você não vai ter gratidão no seu coração. Mas na parte C, veja aqui, pois magnificasse acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aqui nós também temos um probleminha aqui na tradução. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, né? Por que incomoda tanto o pessoal certas coisas? Eles querem advogar Deus e Deus não precisa de advogado. Já falei para o pessoal, Deus não precisa de advogado. Na parte C, que está escrito, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha só, literalmente está escrito assim, pois magnificaste acima do teu nome toda a tua palavra. Aí o pessoal ficou com um nó na cabeça. Peraí, como que Deus vai magnificar e vai colocar acima do nome dele a palavra dele? Aí então, eles entenderam de que nos manuscritos fica faltando uma letrinha, olha só a cabeça desse povo, que é uma letrinha, que na verdade é uma conexão, é uma adição E, que aparece aqui. Aí ficou assim, pois magnificar acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Colocou agora a tua palavra no pé de igualdade com o nome dele. Aí ficaram mais satisfeitos. Pessoal, apaga tudo. Não, nada disso aqui. No texto está escrito que o Senhor magnificou acima do nome dele toda a palavra dele. Sabe por quê? Porque o nome de Deus, ele não é a coisa mais importante que ele tem. Você sabia? Porque o nome dele são vários. O pastor João Pedro tem feito uma série pra gente aqui, né? Ao longo de alguns anos, ele pregou várias mensagens dos nomes de Deus no Velho Testamento. Por quê? Porque o nosso Deus é infinito. Jeová é o seu nome. Porque é do verbo ser, né? Eu sou, ele disse. Mas ele explicou para Moisés, meu nome é eu sou, porque eu sou. Eu não era, não serei, eu sou. Entendeu? Aí quando ele aparecia no lugar, ele apareceu para Abraão, ele disse para Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, eu sou El Shaddai. Aí ele deu outro nome. E depois Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Ropeca, e vai aí, Jeová Tzedekenu. Cada lugar que ele aparecia, em cada circunstância, ele dava o nome. El Elyon, e assim por diante.
Eolã, Jeová Sabaô. Ou seja, os nomes que ele ia dando era para o povo entender o caráter dele e o ser dele. Agora, quando o Senhor chamou Moisés e mandou Moisés escrever a sua palavra, ali ele estava dando a revelação sobre si, que era maior do que o seu nome. Os seus nomes apareciam ali, mas ia aparecer a narrativa da sua pessoa, dos seus atributos, do seu caráter. Por isso, irmãos, eu insisto com vocês, vivemos dias perigosos, porque a palavra de Deus tem sido relegada a plano inferior. A experiência tem sido mais importante do que a palavra do Senhor. O que você vê é mais importante do que você lê e não pode. O salmista já entendia. E olha que ele só tinha alguns poucos livros. E ele já reconhecia que a revelação maior do Senhor nos seus dias era a palavra dele acima do nome dele. Porque o nome dele era apenas um aspecto do seu ser. E a revelação que ele tinha no Pentateuco, quando você pega de novo o livro de Levítico, ali ele encontra o caráter do Senhor. Por isso que no milênio os sacrifícios vão voltar. Porque os sacrifícios, eles mostram a santidade de Deus, a magnitude de Deus, como nada pode exemplificar nesse mundo. Agora, nós estamos numa época antes de Jesus. Quando Jesus nasceu, Jesus tornou-se o quê? A maior revelação da divindade. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Entendeu o que Davi está dizendo aqui? Então, Davi está adorando o Senhor e ele está com essa atitude de gratidão, porque o Senhor tinha deixado para ele agora, mais do que alguns nomes, o Senhor tinha deixado uma revelação. E o rei era obrigado a ter uma cópia da lei do lado dele, para viver aquela lei. Vamos para frente. 3. As obras de Deus na minha vida. Qual é o motivo de glorificar? Então, você está comigo ainda? Primeiro, Davi mostrou a intensidade da adoração, de todo o coração. Em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, eu vou ter uma atitude, uma vida de gratidão. Os motivos, por que eu tenho uma gratidão nesse nível tão profundo para com o Senhor? Por causa do seu caráter, por causa de quem Ele é. E agora por causa das obras dele na minha vida. Versículo 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Embora Elias tenha abusado, e ele sofreu as consequências pelo seu abuso, mas Elias, ele estava revelando na sua atitude diante dos profetas de Baal uma realidade, né? O nosso Deus, quando você fala, ele escuta. Os ídolos, quando o pessoal fala, não escuta nada, porque o ídolo não escuta. Madeira não escuta, pedra não escuta, animal não escuta. Você já teve essa experiência? Olha o que Davi está dizendo. Eu tenho essa intensa gratidão pelo Senhor, porque no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Você estava olhando aqui? No dia em que eu clamei, foi no dia. Não foi um mês depois, não foi um ano depois. No dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Ele está dizendo que chegou ao ponto de ficar sem alento, de ficar totalmente como água. A sua alma estava totalmente avariada. E ele disse, eu clamei ao Senhor, e no dia ele me atendeu, e ele renovou a minha alma. Você precisa experimentar isso. Há alguns de vocês aqui hoje à noite que estão vivendo isso aqui. Você não está entendendo. Você não tem tido um coração de gratidão. Porque você não está entendendo que o motivo de ter essa intensidade toda é porque o nosso Deus é assim. Você pensa nele, você fala com ele, ele ouve você, ele acode você. Ele acode você. Veja o versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Olha que precioso. Hoje, quem está à destra do Senhor? Quem está à destra do Pai? O Senhor Jesus. Agora, você sabia que por causa desse texto aqui do Salmo 138, porque ele é inspirado pelo Senhor, provavelmente a segunda pessoa da Trindade sempre esteve à direita do Pai, da primeira pessoa. Porque no Velho Testamento, a segunda pessoa da Trindade aparecia em teofanias. Eram aparições de Deus no Velho Testamento. Apareceu para Abraão, apareceu para Manoá, apareceu para Gideão. As aparições de Deus, antes da encarnação
dele era chamado teofania. Teos de Deus e phainos de aparição. Então, o Senhor aparecia corporeamente antes da encarnação. O anjo do Senhor era uma teofania. Então, ele está dizendo isso aqui. A tua destra me salva. Então, ele já confiava, ele já acreditava na proteção do Senhor e de que era o Senhor mesmo, pessoalmente, que o guardava. Quem nos guarda? Irmãos, não são os anjos que nos guardam. Eles têm um trabalho do Senhor. Eles têm um trabalho. O pessoal fala muito hoje dessa batalha espiritual aí, né? Essa batalha espiritual, pessoal, ela existe, mas a gente não vê nem participa dela. Viu? Ela acontece lá, no âmbito celeste, mas nós não participamos dela. Esse povo todo que fica da batalha aí, é para poder nos elevar a um lugar que não é nosso. E se a gente entrar nessa batalha aí, é só o pó da gente. Porque nós não temos cacife para poder participar daquela batalha lá, não. O Gabriel, quando ele veio dar uma informação para Daniel, quando ele chegou lá, o demônio falou assim, aqui você não passa. E eles começaram a brigar. E o Gabriel estava sofrendo, então ele chamou Miguel, que era o arcanjo. Miguel veio, venceu o inimigo e o Gabriel passou. Está tudo escrito Daniel isso aí. E ele falou, e agora eu vou voltar, o príncipe da Pérsia vai estar lá, e eu vou lutar de novo. Mas Miguel vai vir de novo me socorrer. Então os anjos estão lutando lá, não se preocupa com eles sabem o que fazer, o Senhor está no comando disso aí. Agora quem nos guarda é o Espírito que habita em nós. E o Senhor Jesus disse, está na minha mão, da minha mão ninguém tira. E da mão do meu Pai ninguém tira. Ponto, acabou, esses somos nós. Entendeu? Somos nós. Davi sabia da sua segurança, a sua segurança estava na destra do Senhor. A nossa segurança está na destra do Senhor. Porque é onde está o Senhor Jesus Cristo, que habita em nós. Então em nós habita o Espírito, habita o Pai, habita o Filho. Porque no livro de João ele diz que ele e o Pai virá fazer morada em nós. Os três habitam em nós. Finalmente, o tempo já foi. Quarto motivo de Davi ter essa intensidade toda de gratidão. Tudo está previsto e vai se cumprir exatamente como Deus previu. Versículo 4 e 5. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aqui é a parte messiânica do Salmo. Isso vai se cumprir, parte no final da tribulação. Isaías dá a dica para a gente que vários povos vão se converter, nação inteira. Não somente Israel. Israel inteiro vai se converter, o Egito inteiro, a Etiópia inteira e a Síria inteira. Todos os habitantes desses países, no dia da volta de Jesus, vão se converter. Porque a graça do Senhor vai ser derramada sobre todos eles, de uma vez só. E eles vão ser salvos de uma vez só, e vão entrar no milênio. Agora, quando ele fala aqui, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor, está falando do milênio. Porque todos os reis, todos, só no milênio, porque os reis do milênio quem serão? Nós da igreja, porque é nosso galardão. Agora, onde você vai ser rei, eu já não sei. Se você vai ser rei lá em Monteiro Lobato, Camanducaia, Quiririm. O Marcelo ele falou que se ele for lá em Baipendi, tá bom para ele. Se ele for em Baipendi. Nós vamos ser reis. Todos os reis da terra vão glorificar o Senhor. Porque naquele dia, naquele tempo, Davi vai reinar em Jerusalém, Davi histórico, e Jesus vai governar de Jerusalém o mundo inteiro. E nós vamos estar espalhados no mundo inteiro, como governantes, subgovernantes junto com o Senhor, com vara de ferro. Então o Davi está olhando lá na frente e agradecendo o Senhor. O Senhor previu e vai acontecer exatamente como o Senhor previu. Quem pode frustrar o Senhor? Diz para mim. Agora, isso aqui tinha que ser um consolo para você. Tinha que ser um consolo para nós. Porque ninguém vai frustrar o plano que o Senhor tem para você. Ninguém. Último, 5. A gratidão resultado da confiança no Senhor. Veja o versículo 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que é meu, ninguém tira. Ele está dizendo exatamente isso aqui. A tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Reside de novo. Ou seja, a aliança que o Senhor fez, amorosa, na graça, ela é para sempre. Sabe por que ela é para sempre? Porque não tem si. Olha que precioso. A tua aliança é para sempre, porque não tem si. Se tivesse si, não tinha aliança. Porque nós não fazemos nada. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então ele faz a petição. Não desampares as obras das tuas mãos. Sabe por quê? Ele não estava pensando de que Deus ia desistir de fazer as coisas que ele estava fazendo. Irmãos,
porque é maravilhoso ver o Senhor trabalhar. Agora, eu sinto que alguns de vocês, a vida está passando e você não está vendo nada. Você não está vendo nada. E eu estou convidando você hoje à noite para pedir para Deus isso, que Ele está dizendo aqui. Não desampares as obras de tuas mãos. Senhor, continua trabalhando, mas eu quero enxergar esse negócio aí, eu quero ver. Eu quero ver o Senhor trabalhar. Irmãos, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Você pode não estar, mas Ele está. Quando o pessoal veio confrontar Jesus com o sábado, ele falou assim, olha, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus estava dizendo, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então fique atento, o Senhor está trabalhando. Às vezes você acha que Ele está longe, Ele não está longe não, Ele está trabalhando. Você está longe por causa do pecado. Nós ficamos longe dele, Ele não fica longe de nós. O salmista, então, tem essa gratidão toda, por quê? Porque ele confiava no Senhor, ele acreditava no Senhor. Irmãos, nós não temos acreditado muito na palavra do Senhor. Você vacila, nós vacilamos. Então estou desafiando você hoje à noite a aprender com Davi, que a gratidão é um estilo de vida, e ela tem essa intensidade de todo o coração, em qualquer lugar, perante qualquer um. Eu vou ser grato ao meu Deus por aquilo que Ele está fazendo. Então, pelo caráter dele, pelos seus atributos, pelo seu caráter, pelas obras que Ele faz na minha vida, porque Ele tem previsto coisas e Ele vai cumprir, e porque eu confio na palavra dele. Eu confio na palavra dele. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Agora, o Senhor tem o tempo dele. Quando ele fala, no momento em que eu clamei o Senhor. Tem uma parte aqui que o tempo é pouco para a gente ver todo aqui. No versículo 6, quando ele fala, o Senhor está lá em cima, mas o Senhor atenta para o humilde. Esse humilde somos nós. Lembra? Porque o reino dos céus é do humilde do espírito, né? Então, o humilde do espírito é o crente. Então, Davi está se lembrando exatamente daquele dia que o Senhor ungiu o rei. Porque de toda a nação, o camarada mais humilde que tinha lá, estava lá, que nem o pai dele lembrou dele. O pai dele, que morava com ele, não lembrava dele. Mas o Senhor que está lá no alto, é a majestade maior de todo esse universo. Ele disse para Samuel, não é nenhum desses aqui. Sabe? Não é desses aqui, não. Pode perguntar para ele. Tem mais um? Tem. Mandar chamar Davi. Quando Davi entrou, o Senhor disse a ele. É ele. O Senhor está olhando para você. Você acha que você é pequeno? O que nós queremos mais para termos esse coração de gratidão para o nosso Deus, irmãos? Não temos desfrutado mais porque nós preferimos o pecado. Quando nós preferimos o pecado, então é uma desgraça. Aí não é graça, é desgraça. Porque quando nós preferimos o Senhor e pedimos a graça do Senhor, eu quero ver. A gente não canta? Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. O seu poder, a sua mão sobre mim. Curva sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus bendito, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela tua misericórdia que dura para sempre. Esta aliança que o Senhor tem feito conosco na cruz, que não depende de nós, mas depende do teu amor, da tua promessa infalível, da tua palavra, que o Senhor não pode voltar atrás, e porque o Senhor tem nos sustentado. Porque a tua palavra é preciosa e ela nos direciona a uma vida que agrada e satisfaz o Senhor. Leva-nos em paz para casa, Pai. E ajuda-nos a internalizarmos estas coisas que temos ouvido pelo exemplo do salmista. Que a gratidão não seja uma coisa esporádica, não seja uma mistura de gratidão com murmuração, mas que seja uma gratidão de todo o coração, como nós temos ouvido esta noite. Nós queremos te agradar, nós queremos te louvar, porque isso aqui é reflexo do amor que o Senhor tem tido por nós. Ajuda-nos, Pai, a amar o Senhor como o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis com o Senhor como o Senhor é conosco, para que nós possamos realizar as obras que o Senhor planejou aqui, para este lugar, para este corpo, para esta igreja, para a glória e honra do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.